Olá, estudante Sochi, tudo bem? Mais uma aula sobre anatomia e fisiologia vegetal, só que o nosso foco dessa aula de hoje é folhas. Lembre-se, as folhas são algumas das estruturas mais importantes para os vegetais, porque a gente vê nas folhas aquela coloração importante para os vegetais, o verde. Não significa que só as folhas são verdes, mas via de regra, quando a gente olha para as folhas, a gente vê o verde, e o verde característico porque é nas folhas que majoritariamente a gente vai encontrar aquela proteína responsável por captar a energia luminosa, os cloroplastos, que são as organelas, e dentro dos cloroplastos, nos tilacoides, a gente encontra a clorofila, que é essa proteína que inclusive dá a tonalidade verde para as folhas. Agora vamos lembrar comigo aqui importante. Quando a gente fala de folha, a gente vai estar falando majoritariamente de fotossíntese. A fotossíntese que é o processo que torna as plantas seres vivos autótrofos. Nesse caso, o que é um ser vivo autótrofo, professor? É um ser vivo que é capaz de produzir o seu próprio alimento. Nesse caso, essa característica de ser autótrofo está muito relacionado com as folhas da maior parte dos vegetais. Nesse caso, a gente tem que lembrar que vai vir do vaso chamado xilema a água e os sais minerais, e essa água e sais minerais vão chegar nas folhas. Nas folhas vão ter trocas gasosas. E percebe comigo, lembre-se, isso tem que estar vislumbrado na sua cabeça. Qual é a fórmula da fotossíntese? Gás carbônico, que é absorvido na folha, água, que é puxada das raízes e levada até as folhas, gás carbônico e água vai passar pelo processo de fotossíntese, vai incidir energia luminosa para dar a força inicial desse processo e vai se produzir o quê? Glicose e oxigênio. Essa glicose que foi produzido majoritariamente nas folhas vai descer lá para as raízes com a seiva elaborada a partir do vaso chamado floema. Lembre-se, xilema vai subir a seiva bruta com água e sais até as folhas, lá nas folhas vai ter a fotossíntese, vai se produzir a glicose, essa glicose vai ser transportada pelo floema e dentro do floema a gente vai ter a seiva elaborada, porque dentro dessa seiva vai ter o que foi elaborado na fotossíntese, no caso, a glicose. Então, quando a gente fala de folha, a gente vai falar também de fotossíntese, porque é nas folhas onde a gente encontra a maior parte das estruturas relacionadas com esse processo fantástico que torna as plantas seres vivos incríveis. Agora, nem só as folhas elas são utilizadas para uma variedade de coisas. Existem folhas que são usadas na alimentação, existem folhas com potencial farmacológico, existem folhas que também estão relacionadas com o processo de transpiração, ou seja, a eliminação de água também acontece nas folhas, ou seja, folhas são estruturas extremamente importantes para a folha, para a planta como um todo, justamente porque ela desempenha variadas funções. Além de que tem folhas que vão se adaptar a outras características que a gente vai dar uma olhadinha lá no final da nossa aula. Então vamos dar uma olhadinha estruturalmente o que compõe uma folha. Via de regra, as folhas vão ter bainha, estípula, pecíolo e um limbo. Não é toda planta que tem essas estruturas, tem plantas que têm mais estruturas, tem folhas que têm mais estruturas, ou seja, isso depende muito da espécie de planta que a gente está analisando. Aí vai depender muito e o que a gente encontra nessas folhas. Mas via de regra, aqui nessa imagem, a gente está vendo o caule, que é de onde vão partir essas folhas, essas estruturas foliares. Logo, no caule, a gente tem bainha. Bainha é uma estrutura que vai fazer a ligação de C, que se chama pecíolo, com o caule. Ou seja, a bainha ela vai fazer a ligação do A com o C. E essa ligação do A com o C é feita a partir de uma estrutura que a gente chama de bainha. Você pode dar uma olhadinha nas árvores que existem aí no seu entorno e estude isso a partir das próprias folhas na sua mão. Agora,
Além de caule, aqui B, bainha, C, pecíolo, a gente tem a folha propriamente dita, que a gente chama de limbo foliar. Aqui a gente tem algumas estruturas. Aqui você está vendo a estípula, que são prolongamentos, estruturas laminares que partem justamente aqui da bainha, mas elas podem estar presentes ou ausentes, depende muito da espécie de planta que a gente está analisando. Agora, para dar uma olhadinha com mais calma, existem folhas simples, que vão ter apenas um limbo, existem folhas compostas, que vão ter limbos divididos, e aqui a gente estuda com um pouquinho mais de detalhamento nessa outra imagem. Perceba aqui comigo. Aqui em marrom está subindo o caule, que a gente estudou um pouquinho em outras aulas. Partindo do caule, a gente vai ter a bainha, que justamente vai fazer essa ligação do pecíolo, que é o cabinho da folha, com o caule. A gente também pode ter a presença das estípulas, que são esses prolongamentos laminares que vão ficar logo ali auxiliando na própria sustentação daquela folha. Caule, bainha fazendo essa ligação, o pecíolo é o cabinho da folha e a gente tem o limbo, que também é chamado de lâmina, depende da literatura que a gente está vendo, mas esses dois termos são sinônimos, limbo e lâmina. Nesse caso aqui, a gente vê que partindo do pecíolo, na lâmina, a gente vai ter a nervura principal, isso em algumas espécies de plantas, e as nervuras secundárias, que vão se propagando dessa nervura central, que vai seguindo o pecíolo foliar. Agora, perceba aqui comigo, isso daqui é um tipo de folha, mas existem outros tipos de folha com diferente conformação, e isso é utilizado inclusive para destacar as diferenças de mono e dicotiledôneas. Enquanto as folhas de dicotiledôneas, a gente vai ver nervuras secundárias partindo de uma nervura central, nas monocotiledôneas as nervuras vão estar todas na paralela da folha. Nesse caso, as próprias nervuras vão ajudar a gente a entender se a planta é mono ou dicotiledônea. Ou seja, tendo uma nervura central e nervuras secundárias que se prolongam dessa nervura central, é uma planta dicotiledônea. Se as nervuras forem dispostas totalmente na paralela do centro, a gente vai estar falando de plantas que vão ter folhas características de uma monocotiledônea. Presta atenção nessa imagem. Nervuras paralelas, presta atenção nessa imagem, nervuras que partem de uma nervura central. Diferenças importantes desses dois grupos que ajudam a gente a entender as plantas. Agora vamos dar uma olhada na filotaxia. Existem folhas que são alternadas, ou seja, nasce uma folha, nasce outra folha, nasce uma folha, nasce outra folha, com espaçamento alternando de um lado por outro. Existem também folhas opostas cruzadas, que são folhas que partem da mesmo local e elas vão ser uma oposta à outra. Já uma oposta dística, elas vão ter todas na mesma estrutura plana, que vão estar todas elas juntinhas. Saem duas, saem duas, saem duas. As opostas alternadas sai duas. Deu para entender? Espero que tenha dado. E até aquelas verticalizadas, que elas vão nascer de uma outra conformação com vários prolongamentos laminares, vários limbos, que vão partir de um mesmo ponto daquele caule. Nesse caso aqui, agora a gente vai dar uma olhada nas estruturas mais importantes de uma folha. E aqui eu vou precisar da sua atenção completa. Por quê? Perceba aqui comigo. A gente tem uma estrutura marcada em amarelo em cima e essa estrutura marcada em amarelo ela se repete embaixo. O que é essa estrutura que está marcada em amarelo? E tem um motivo de ela ser marcada em amarelo nessa imagem. Essa estrutura que você está vendo tanto na parte de cima de uma folha como na parte de baixo de uma folha se chama cutícula. Essa cutícula vai impermeabilizar uma folha. Ela vai ser importante para impedir a ressecação, a perda de água excessiva, principalmente em plantas que vivem em locais mais áridos. Manter água dentro de uma planta é essencial, porque sem água ela não faz fotossíntese,
Sem fotossíntese, ela não vai produzir a própria molécula de glicose e aí ela tem um problema muito sério em termos nutritivos. Já essa cutícula que aparece em cima e embaixo faz a impermeabilização. Lembre-se, toda vez que você for regar uma plantinha, você não rega a folha, você rega a terra. Se você jogar água em cima da folha, essa água vai pingar, ela não vai molhar a folha e ela vai cair por causa da cutícula. E a cutícula é feita do quê? Lipídio. Lipídio, gordura e água não se misturam, justamente por isso que vai prevenir a dessecação, o ressecamento. Logo abaixo a gente vai ter a epiderme, que vai estar fazendo todo o revestimento superior e epiderme inferior. Parênquima palissádico. É nesse parênquima que a gente vai encontrar os cloroplastos, que vão ter dentro a clorofila relacionada com a absorção de luz para a fotossíntese. Logo abaixo da epiderme superior, a gente tem esse parênquima que a gente chama de parênquima palissádico, adaptado e especializado na geração de energia a partir da fotossíntese. Logo abaixo do parênquima palissádico, a gente tem o parênquima lacunoso, e ele tem essa característica lacunar, com esses espaços, com essas lacunas, porque aqui o oxigênio e o gás carbônico vão começar a se difundir de um lado para o outro. Ele é mais espaçado assim justamente porque é importante para o transporte dos gases. Xilema, transporte de seiva bruta. Floema, transporte de seiva elaborada. No xilema a gente vai ter água e sais que vão ir para o parênquima palissádico e lá vai ter a fotossíntese. Feita a fotossíntese, produzida a glicose, vai passar para o floema e o floema vai levar essa glicose lá para baixo. E essa seiva a gente chama de seiva elaborada. Para a gente fechar aqui, a gente tem as células guarda e os estômatos, que são células especializadas na troca gasosa e, mais especificamente, o estômato também participa da transpiração do vegetal, eliminação de água, principalmente na forma gasosa. Ou seja, estômatos vão fazer a entrada, vão participar, vão possibilitar a entrada de gás carbônico, a saída de oxigênio, que são produto e o que é produzido também na fotossíntese. Agora, vou passar essa partezinha que a gente já falou um pouquinho, nem toda folha vai ter aquelas estruturas que a gente falou anteriormente. Bainha, pecíolo, a própria lâmina foliar. Algumas folhas, elas são completamente diferentes porque elas são adaptadas a outras funções. Por isso que eu falei lá no comecinho da nossa aula, nem toda folha vai fazer fotossíntese. Existem plantas em que a fotossíntese não ocorre na folha, vai ocorrer em outras regiões, como, por exemplo, nos cactos. Os cactos, eles não têm folha, aquela folha que a gente estava estudando até agora. No caso dos cactos, a folha se modifica em espinho, justamente porque os cactos vivem em locais áridos. Falei para você anteriormente que é nas folhas que ocorre a transpiração com a participação dos estômatos. Não ter folha significa não transpirar excessivamente. E para uma planta como o cacto, que vive num ambiente árido, é extremamente importante não transpirar, guardar essa água para que a planta de fato consiga fazer fotossíntese. E como eu falei anteriormente, nesse caso, a fotossíntese não ocorre na folha, porque a folha é um espinho. A fotossíntese aqui vai ocorrer no caule, porque a folha está modificada em espinho. Outra estrutura aqui é de origem foliar, é uma adaptação da folha. A gente vê, por exemplo, naquelas folhas que estão relacionadas com reserva energética, que é o caso da cebola. Aquilo lá que a gente descasca, tira, pica e coloca no nosso alimento, aquilo lá são as folhas da cebola. E a cebola é uma reserva energética gigantesca. Ou seja, existem folhas adaptadas a evitar a transpiração, folhas adaptadas à própria proteção do vegetal e existem folhas adaptadas à reserva energética, como é o caso das cebolas. A gente também tem folhas adaptadas a virarem armadilhas, que vão secretar algumas substâncias que vão auxiliar na captura das suas presas. Sim, meu caro estudante,
Existem plantas predadoras, as plantas carnívoras. As plantas carnívoras, elas não têm, a maioria das plantas carnívoras não vão ter folhas do jeito que a gente conhece. Vão ter adaptações foliares e essas folhas podem secretar substâncias que vão ajudar na pega, da presa que vai alimentar ela. Lembre-se, uma planta carnívora, ela continua tendo cloroplasto. Se tem cloroplasto, tem clorofila. Se tem clorofila, tem fotossíntese. Mas as plantas carnívoras também obtêm alimento de outras fontes, ou seja, elas podem ser ao mesmo tempo produtoras e consumidoras numa cadeia alimentar. Plantas fantásticas. E a gente também tem as brácteas, que são adaptações das folhas que estão relacionadas com a atração de polinizadores. Nesse caso, elas vão surgir bem próximos das estruturas florais, bem na base das flores, e elas podem auxiliar nesse processo de polinização. Para a gente fechar, as gavinhas. Esse caracoladinho em formatinho de mola, você pode ver isso muito comumente nos parreirais de uva. São adaptações foliares que vão participar da sustentação do vegetal. Esse vegetal, ele tem folhas e essas gavinhas vão se girando em torno de uma estrutura, de um suporte que vai deixar a planta elevada. E planta elevada é planta mais próximo do sol, e sol e planta combina em fotossíntese. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.